Olá, amigos queridos! Lado a lado comigo hoje a professora e escritora Valquíria Seconello. Seu livro infantil Histórias da Vovó é um encanto, vem recheado de poesias, brincadeiras e muita música. Bem-vinda, Valquíria, é um prazer recebê-la aqui no Lado a Lado de hoje, viu? Obrigada. É um prazer muito grande estar aqui com você e com vocês e eu espero satisfazer as suas curiosidades. Olha, bem-vinda e vamos falar então do seu livro Histórias da Vovó, que é olha que gracinha! Sou meio suspeita em falar. E vem um CD junto, né? Histórias da Vovó, como é que nasceu esse livro? Esse livro é um projeto que eu tenho há muito tempo. Tive uma mãe que contava muitas histórias, tive um pai que também gostava muito de histórias. Inclusive, quando nós morávamos no sítio, vinham à noite os vizinhos do local para contar histórias, só que nós, crianças, não podíamos participar porque eram histórias de terror. E daí eles não deixavam as crianças, mas a gente ficava ouvindo atrás da porta, né? Então era muito gostoso. E isso sempre me cativou. Desde criança eu escrevo bastante, muito poesia, nunca tinha editado nada. Tem um livro de poesias de longa data que não está editado, só meu, é o que eu fiz, o meu Recordações. Mas esse da vovó, eu senti necessidade, porque aí há uma mistura de vovós, da minha mãe como vó das minhas filhas, uma mistura de mim, que não sou avó ainda, mas eu pretendo ser, e de outras vovós da vida que eu conheço e conheci por aí. Então essas histórias, elas remetem todo mundo a um mundo em que, puxa, olha, acontecia isso mesmo. O fato da vovó colocar roupa para quarar. Então, o cenário é a casa da vovó. Sim, todas as histórias partem do lanche da tarde. Então era um costume a vovó fazer aquela mesa farta com queijo branco batido por ela, manteiga batida por ela, bolo, pão caseiro, aquela mesa que o cheiro Delícia. Já deixava todo mundo com vontade. Partia, todo mundo tomava esse lanche e todos depois se reuniam na sala, ela numa poltrona típica da vovó mesmo, e cada um tinha o seu banquinho, sentava em volta e ficava ouvindo as histórias. É isso que inicia o livro, o banquinho e a vovó, né? São 14 histórias? São 14 histórias, 8 delas têm música, e as músicas estão no CD, a música e é propriamente a história contada na música. Esse CD que foi gravado por minha filha. Eu tô vendo aqui Marielle. Marielle. Tenho um orgulho muito grande porque é uma cantora muito boa, não conhecida, porque infelizmente a mãe dela não é uma cantora famosa, mas ela vai conseguir. Tá angariando seu espaço. As letras das músicas são suas? As letras e as músicas e são as minhas. músicas também. E ela executa, então? Ela que cantou e gravou o CD junto com o maestro que trabalha com ela. Um trabalho em família, né? Sim, sim. As histórias, essas músicas foram feitas para as minhas filhas. E Valquíria, no tempo delas pequenas. Você contava para elas quando sim. elas eram pequenas? A maioria dessas histórias elas já conheciam por intermédio das músicas. Depois eu fui, então, escrevendo numa parte narrativa, né, que só veio a acrescentar. E montou esse livro que ficou E tem gostoso. mais o quê? Mais assim, mundo da fantasia, fantasmas, Sim. ou é mais natureza? O que você gosta mais de colocar aí nas histórias? Olha, eu gosto de variar bastante. Então, nessas histórias tem histórias de cachorrinho encontrado que foi perdido, histórias de injeção, da criança que chora para tomar injeção, de fantasma, essa é a que cada vez que eu leio eu dou risada, porque é uma cena muito engraçada. Imagino que vocês também vão gostar. Valquíria, e você escreve já há muito tempo? Você já escrevia antes? Você escreve para criança ou você já escreveu para adulto também? Eu já participei de alguns livros, assim, participei com textos,
de um livro de um amigo que escreveu sobre os colegas de classe da escola Regente Feijó e fazendo uma alusão para onde eles foram, até consta no meu currículo. Mas escrevi um texto falando da minha parte nessa vida escolar. Depois, quando eu fiz o curso para tornar-se um escritor, junto com a minha filha mais nova, Daniele, nós tivemos como meta de finalização de curso a escrita de um livro. Esse livro foi criado e idealizado por 9 coautores. Então a gente escrevia, uma experiência muito interessante, porque tudo pela internet. E para mim, que tem uma certa dificuldade assim com a internet, eu tive que me encaixar, sem querer tive que me encaixar. E saiu, bem legal. Aí esse livro, ele chama Alvo Fácil, é da editora Escortece, e teve 9 autores. É uma história de ficção, conta a história de uma moça que estava tendo um problema de crise de pânico e não conseguia mais fazer nada. Isso é uma coisa bem real, bem atual. E ela tinha um problema até para entrar em metrô, entrar em qualquer trem, qualquer lugar, assim, ela não podia. Então ela estava deixando até de trabalhar, de fazer várias coisas por causa desse problema. E tudo se passa com a relação dela com o médico que indicaram, um psiquiatra, e o tratamento que ela estava fazendo. No meio tem um crime, no meio tem detetive. Então é um livro bem legal, bem gostoso mesmo. Para adultos mesmo, Para adultos, mais para adultos. E, Valquíria, esses Histórias da Vovó aqui, ele saiu por outra editora, né? Não foi pela Escortece, foi pela Jaguatirica. Jaguatirica, sim. Na época da edição desse livro, como eu não tive patrocínio de ninguém, não consegui, ou talvez não soube fazer para conseguir o patrocínio, eu tive que arcar com as consequências da edição. E fui procurando, então, uma editora que se adequasse mais ao meu bolso, né? E uma amiga fez uma edição de livros por essa editora Jaguatirica, que é lá no Rio de Janeiro, e ela falou, olha, o livro saiu bem satisfatório e eu indico, se você quiser entrar em contato com eles, pode ser que dê certo para fazer o seu também. E foi o que aconteceu. Aí eu comecei a contatar o pessoal da editora, e tudo pela internet. Hoje em dia facilita muito, Hoje em dia a internet facilita, mas é tão dificultoso, viu? Mas tudo bem. E as ilustrações são da Fran Junqueira. Sim, a Fran é uma ilustradora própria da editora. Foi uma exigência da editora. Na realidade, quando eu fui escrevendo meu livro, eu já tinha uma amiga que desenha muito bem e que se propôs a fazer a ilustração no meu livro. Fez até uma releitura com a qual eu fiz um banner que ficou muito legal. Ela fez a releitura de cada história com um desenho de cada história. Ficou muito bonito. Mas a editora tinha essa exigência no seu contrato, que eu tinha que utilizar a ilustradora deles mesmo. E não, eu fiquei satisfeita, foi um trabalho bonito. E o lançamento do livro, onde que foi? O livro ficou pronto em março. Demorou acho que 2 ou quase 3 anos para conseguir a edição final. Em março deste ano ele ficou pronto e a editora tinha dentro do contrato um lançamento que ela promoveria para mim. Eu poderia escolher aonde. Como eu moro aqui em Itu, nada mais justo do que fazer aqui em Itu. Então eu busquei a livraria do shopping, que na época estava aberta, e junto com as comemorações do aniversário do shopping, o Edgar, que é o administrador, ele pediu se eu não poderia fazer uma contação, porque ele falou, normalmente eu contrato um contador e vem e conto um livro de histórias da livraria, mas aí a situação é diferente, porque o livro é seu, você é a autora. Então seria muito emocionante ouvir a autora contando a história.
E foi o que aconteceu. Acredito que as crianças gostaram, porque até os pais sentaram junto com elas para assistir. Delícia. E foi muito gostoso mesmo. E teve um lançamento na Academia Ituana de Letras também? Ah, sim. A professora Mariângela foi minha professora e a gente tem muito contato. Dona Mariângela, beijão, viu? Beijão mesmo, pessoa queridíssima. E ela então, soube do meu livro e propôs de fazer uma reunião da Acadil e junto eu fazer uma noite de autógrafos e propriamente um outro lançamento. Foi um sucesso. Ela mesma disse que as pessoas que comentaram depois gostaram muito e que tinha muita gente, foi bastante gente. Eu fiz um pequeno coquetel também, porque eu acho que fica gostoso assim, né? Um bate-papo para depois. E aí contamos histórias, só que lá eu não usei crianças para contar história, eu usei adultos. Então foi muito emocionante. Eles ficavam com medo de ser chamado, mas foi bem legal. E ela até disse que nunca a reunião foi tão alegre como aquela. Que bom, vamos ouvir isso. Bom, né? Valquíria, você é professora de ensino fundamental há quantos anos? Aí vai uma década, umas décadas. Umas décadas. Há mais de 30 anos que eu dou aula. Eu já sou até aposentada, né? Porque eu tinha 2 concursos na Prefeitura de Itu e um deles eu aposentei e continuo dando aula. É uma satisfação para mim. Eu digo para os meus colegas que dão risada, falam, nossa, você é aposentada e continua dando aula, mas para mim é um prazer. Eu me realizo. Você hoje está na sala de aula mesmo? Estou na sala de aula. Já passou por outras funções na escola? Sim, dentro da escola eu já fui diretora, já fui coordenadora, já fui vice-diretora, já fui os 3 juntos de uma vez só, porque coincidiu da diretora e da vice ficarem doentes. Uhum. Eu tive que arcar com os 3 cargos. Mas, olha, é a sala de aula que me encanta. É o retorno, o feedback de alunos, é o aluno carente querendo saber, querendo conhecer e participando. Aqueles traquinas que dão trabalho também me fazem aprender, porque me fazem pensar, me policiar, como eu devo agir, como eu deveria fazer para ele melhorar. E quando vem o retorno da mãe falar, eu fui sua aluna e agora quando eu soube que a minha filha é sua aluna, eu estou tão feliz. Isso me deixa emocionada. Muito gratificante mesmo. E Valquíria, hoje você está lecionando em qual escola? Eu trabalho na escola Aparecida Beatriz, da cidade de Itu, né? Nossa vizinha aqui. Uhum. É uma escola municipal, foi municipalizada. Ela era estadual e desde 2006 que ela foi municipalizada. E desde 2006 que eu estou lá, trabalhando com todos os cargos e todas as situações. E me realizo muito, gosto muito da escola. A escola é minha vida. Trabalho meio período, mas no outro período eu estou sempre pensando o que devo fazer para o dia seguinte. Como vai ser o dia seguinte, né? E Valquíria, você não nasceu em Itu, você veio menina ainda para Itu, né? Sim. Mas aqui você cresceu, casou-se, teve as filhas, não é? Conta um pouquinho dessa história aí. Eu nasci em Santo André, estado de São Paulo, uma cidade revolta, eu falo, né? Que é uma cidade que cresceu bastante, tá bonita agora. Na época era bonita também, mas agora tá bem melhorada. Saí de lá pequena. Eu saí de Santo André, acredito que com 1 ano, mais ou menos. E fomos morar em São Paulo. Meu pai trabalhava com construção de estruturas metálicas. Uhum. Mas nessa época ele tinha uma loja e deu problema nessa loja. Nós precisamos daí vir morar em Itu. Não na cidade, porque não encontrou local. O local que nós encontramos foi um sítio na estrada de Porto Feliz. E eu tinha, depois, acho que de 3 a 4 anos, mais ou menos, quando viemos morar para esse sítio. Na estrada de Porto Feliz, uma vida muito boa de sítio, sofrida.
era fogão a lenha, era a mãe levantando 4 horas da manhã para mandar as meninas para a escola, porque elas tinham que ir de charrete até um ponto. Nesse ponto pegava o ônibus, para o ônibus trazer até a cidade, depois voltar, daí a charrete ia buscar. Então era um sofrido. Para mim, como criança, era excelente. Muita natureza, então, muita né? criatividade, muito teatrinho, os animais, lá o sítio era forrado de animais, e cachorros e tudo, muito gostoso mesmo. Muita natureza, tinha fonte, onde a gente boiava naquela câmara de pneu. Quase que eu fui cair numa cachoeira, porque eu dormi, se meu cunhado não me pega, eu ia embora na cachoeira. Ai, meu Deus. E é muito boa a vida nesse sentido de qualidade, mas é sofrida, porque tudo era difícil. Então meu pai, percebendo a dificuldade de todos, conseguiu uma casa na cidade. Então vendemos o sítio, compramos uma casa em Itu e passamos a morar em Itu. Só que logo em seguida ele foi transferido pro Rio de Janeiro, em Barra Mansa, ali. Então mudamos para lá, mas uma parte da família ainda ficou aqui em Itu, porque a filha mais velha já era casada, a filha da minha mãe mais velha, minha irmã mais velha, já era casada, já tinha filhos. Então eles ficaram e ficaram os outros filhos também, por causa de escola. Era muito complicado mudar todo mundo de repente. Mas eu acompanhei. Depois de um tempo mudamos para São Paulo, de São Paulo voltamos para Itu. Então foi um pula-pula para lá e para cá. Mas é gostoso, porque tudo serve de experiência, né? Aqui em Itu foi a minha vida de adolescência. Nessa adolescência eu conheci o atual meu marido, que é o Rogério Seconello. Ele na época morava em Salto. O pai dele até era ligado com Seconello, tem bastante. Ele tem mais 9 irmãos, né? Ele e mais 9 irmãos. Família produtiva. E aí vieram 2 meninas. Aí casamos e tivemos 2 meninas, os tesouros da família. E pelo que eu sei, elas também têm aí uma veia artística, né? Sim, a mais velha é atriz, formada, cantora, ela tem arte terapeuta, ela é também. Que é a Marielle. Ela que gravou o meu CD. Uhum. Inclusive, ela lançou agora o CD dela, o segundo. O primeiro foi um EP com músicas americanas. E o que ela mesma compõe. Porque as músicas que ela canta, depois eu vou até deixar um QR Code com você, que ela tem. E ela compõe, todas de composição. Nesse QR Code, acho que só uma que não é composição dela, que a gente encontra também no Spotify. E ela que gravou com o maestro que trabalha com ela o meu CD do livro, que ficou uma graça. E a Daniele é a que fez o curso com você. Sim, de está escrevendo um livro. Dela não deu tempo ainda, porque ela trabalha em indústria, então é muito corrido para ela, né? Então ela tem os tempinhos, ela vai escrevendo. A linha de escrita dela é outro, o caminho, o foco é outro. Não é em histórias infantis. Mas me ajudou muito com ideias, com a parte de uso da internet, ela me ajudou. A gente aprende muito com os filhos, né? Aprende muito, nossa. Ô Valquíria, agora uma curiosidade. Você escreve histórias infantis. Qual história infantil marcou a sua infância? Olha, eu sempre gostei muito de todo tipo de história. Eu sou uma ouvidora de história, nem sei se existe essa palavra, uma ouvinte, né? Uma ouvinte de história, assim, de carteirinha. Se tem alguém contando história, eu sento e ouço, porque eu acho maravilhoso. Histórias, assim, das clássicas, sempre tinha uma irmã, um irmão, um pai, mãe que me contavam. Mas uma história que me marcou é uma história inventada pela minha mãe. Ela, naquela época, então depois que a gente mudou para o sítio e morou um tempo lá, o meu pai começou a trazer um pouco de modernidade, porque fogão a lenha ninguém merecia, né? Ele comprou fogão de gás normal e nós tínhamos essas coisas lá.
Na parede se usava colocar um tecido, como se fosse um quadrinho feito, às vezes bordado, às vezes aplicado, com alguns desenhos simbolizando coisas de cozinha. E na parede da minha mãe ela colocou como se fosse um guardanapo, que tinha desenhado vários porquinhos, e cada um fazendo uma coisa, um virando a panela, mexendo na panela, o outro varrendo o chão, o outro estava cortando coisas na mesa. Então tinha assim, e cada vez que ela ia cozinhar ou ferver leite, que eram coisas demoradas, eu estava sempre junto, porque eu queria sempre aprender e fazer junto com ela. Aí ela encostava assim a mão no meu ombrinho e começava, para eu não ficar inquieta ali, começava perto do fogo, ela tinha medo, e ele começava, então hoje vamos ver o que os porquinhos estão fazendo. Hoje esse porquinho está fazendo uma feijoada. E começava a contar a história do que estava desenhado. Então eu fecho o olho, me vem aquela toalhinha desenhada e ela do meu lado contando história. Que bela recordação. Bela recordação mesmo. Ela sempre me deixou muitas boas recordações. E Valquíria, quem quer comprar o Histórias da Vovó, conhecer as 14 histórias aqui do livro, ouvir as músicas, como é que faz para entrar em contato? O contato para a comercialização do livro é comigo mesmo. Então o meu celular é 97544-6257. Pode ser usar o WhatsApp também. Então, se quiser até entrar pelo WhatsApp, até é mais fácil, porque a mensagem fica gravada. Como eu estou na escola de manhã, às vezes eu não posso atender o telefone no momento que toca, mas no WhatsApp eu sempre respondo. Ou então, pelo Facebook, facebook.com, Livro Histórias da Vovó. Lá tem também o setor de mandar mensagem. Messenger, né? E eu respondo logo que eu vejo, todo dia eu dou uma vistoria e aí eu faço a resposta assim. Muito bom. E vem livro novo por aí? Já tenho um livro praticamente pronto, escrito. Só não vai ser assim a edição dele tão já. Vou aguardar para o ano que vem, porque agora eu estou focada mais no trabalhar com esse livro. Então, colocar o livro nas escolas, fazer workshops para professores, se necessário for, porque os professores precisam trabalhar com as histórias com os alunos. E às vezes tem professor que tem dificuldade de trabalhar com uma história com o aluno. Então seria legal até um curso, um trabalho de um dia nesse tipo. E as contações, que são atreladas à venda do livro. Então, na realidade, eu não cobro para contar a história. Eu cobro só alguns livros que eu peço que sejam vendidos ou comprados com a venda, né? E é um belo trabalho de divulgação da leitura, né, Valquíria? Hoje em dia, precisamos instigar as crianças a ler. Precisamos instigar as pessoas a contar histórias para as crianças, porque eles não aprenderam a ouvir. E isso dificulta muito o trabalho. Quem está em sala de aula percebe isso. A falta que tem a criança aprender a ouvir. A criança só quer falar, não quer ouvir. Por quê? Porque ninguém nunca conta história para eles. Então isso é importante. E importante é a criança ler para um repertório maior na sua criatividade. Muito bom. Histórias da Vovó. Parabéns, viu, Valquíria, por esse trabalho. Sucesso nesse trabalho, na divulgação desse trabalho e no próximo livro que você está preparando, que é infantil também? Infantil. São histórias infantis também, né? Também. Parabéns, viu? Muito obrigada dessa oportunidade. Esse seu trabalho é maravilhoso. Você está sempre acompanhada com pessoas muito interessantes e umas entrevistas assim que sempre agregam cada vez mais. Eu acompanho o seu trabalho e gosto muito. Fiquei muito feliz de ter sido chamada para vir aqui. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET, ou pelo YouTube. Curta, comente, dê um like e inscreva-se no nosso canal. A gente se vê sexta que vem. Beijo no coração. Até lá!